não é o que você pensa. O ensinamento mais famoso sobre o questionamento da autoridade em todo o budismo termina, no texto real, com um ensinamento sobre boa vontade, compaixão, alegria empática e equanimidade. Você provavelmente já o citou. Você quase certamente nunca ouviu como ele termina. Hoje à noite, o sutta que todo mundo cita e que quase ninguém termina de ler. Talvez você tenha encontrado uma versão do que o Buda disse a um povo chamado os Kalamas. Não acredite em nada com base na tradição. Não acredite em nada com base nas escrituras. Não acredite em nada com base na autoridade. Não acredite nem mesmo com base em raciocínio cuidadoso. Acredite apenas no que você pode verificar pela sua própria experiência. Hoje à noite, o que o sutta de fato diz? E por que a versão que você provavelmente ouviu, a versão no pôster inspirador, a versão no livro popular, a versão que termina com confie em sua própria razão, está deixando escapar quase tudo o que faz do ensinamento original o que ele é? Um grupo de pessoas, chamadas os Kalamas, tinha um problema, e ele pode ser o seu problema também. Capítulo 1. A versão que você conhece. O Sutta Kalama é um dos textos mais citados no budismo moderno. Ele é citado em marcadores de livros. Ele é emoldurado nas paredes de centros do Dharma. Ele abre o primeiro capítulo de 1000 introduções à meditação. Ele aparece em palestras TED. Ele aparece em discursos de formatura. É a passagem à qual os leitores ocidentais recorrem quando querem mostrar que o budismo não é uma religião de dogma, que é uma religião, ou talvez nem sequer uma religião, de investigação pessoal. E há uma razão para isso. A razão é real. O Buda, neste discurso, de fato deixou de lado uma lista de autoridades, tradição, escrituras, boato, a palavra dos mestres, e disse a quem o escutava que estas, sozinhas, não eram base suficiente para adotar um ensinamento. Ele de fato disse algo que, na longa história do ensinamento religioso, é quase único. Ele disse: não confie apenas no que lhe foi dito. A leitura popular não foi inventada do nada. Ela é construída sobre algo que está genuinamente presente. E é importante, antes de virarmos a leitura popular do avesso, honrar o que há de verdadeiro nela. A leitura popular acontece mais ou menos assim. O Buda entra em uma cidade. Os habitantes da cidade dizem a ele que receberam a visita de muitos mestres, cada um elogiando a sua própria doutrina e refutando as dos outros. Eles estão perplexos. Eles perguntam: em quem devemos acreditar? E o Buda, num momento que foi chamado por um comentador conhecido de A Carta Budista da Livre Investigação, diz a eles que não deveriam acreditar em nenhum desses mestres apenas pela força da autoridade. Eles deveriam testar os próprios ensinamentos. Eles deveriam confiar na própria observação, na própria razão, na própria experiência. Esta não é uma leitura errada. É uma leitura parcial. O rótulo Carta da Livre Investigação veio de um monge singalês chamado Somatera. Ele o incluiu em uma pequena brochura impressa pela primeira vez em 1959, em uma série chamada The Will, publicada pela Buddhist Publication Society em Kandy. Aquela brochura, The Will número 8, tinha o título simples Kalama Sutta, The Buddha's Charter of Free Inquiry, Sutta Kalama, a carta do Buda para a livre investigação. Era uma brochura fina, mas ela viajou. Ela viajou em particular pelas mãos de leitores ocidentais que tinham começado no final dos anos 1950 e nos anos 1960 a levar o budismo a sério, e a levá-lo a sério, muitas vezes, em termos bem diferentes
daqueles em que ele havia sido transmitido por 2.500 anos na Ásia. Esses leitores buscavam uma tradição que não exigisse crença em um Deus indemonstrável. Eles buscavam algo que pudessem adotar sem abrir mão do que consideravam sua integridade intelectual. O Sutta Kalama, enquadrado como uma carta da livre investigação, deu a eles exatamente isso, ou pareceu fazê-lo. Alan Watts, até onde podemos verificar, não citou diretamente o Sutta Kalama, mas Watts estabeleceu o modelo cultural no qual o Sutta Kalama logo se encaixaria. O budismo dele era um budismo para quem questiona, para quem busca e não se curva. Depois de Watts, o terreno estava preparado. Em 1979, Jon Kabat-Zinn fundava o que se tornaria a redução do estresse baseada em atenção plena, MBSR, no Centro Médico da Universidade de Massachusetts. O projeto de Kabat-Zinn exigia, por desenho, que a atenção plena, sati, pudesse ser destacável da metafísica budista. O enquadramento que ele oferecia, de que a meditação podia ser testada em ensaios clínicos, de que não se precisava acreditar em nada em particular para praticá-la, combinava quase perfeitamente com o espírito do Sutta Kalama popularizado. Em 1997, o escritor Stephen Batchelor havia publicado Buddhism Without Beliefs, Budismo Sem Crenças, apoiando-se explicitamente no Sutta Kalama como licença para reconstruir o budismo sobre o que ele chamava de fundamentos seculares. O Sutta, em suas mãos, tornou-se uma pedra angular para um budismo que nada pedia ao buscador, exceto investigação sincera. E no dia 2 de dezembro de 2005, o Dalai Lama publicou um artigo de opinião no The New York Times, no qual afirmava, para um amplo público americano, que se a investigação científica algum dia mostrasse conclusivamente que uma afirmação budista é falsa, o budismo teria que mudar para acomodar a descoberta. O argumento foi enquadrado, por muitos que o leram, como uma expressão contemporânea do espírito do Sutta Kalama. Quando o século XXI tinha alguns anos de vida, o Sutta Kalama havia se tornado o sutta mais citado no mundo de língua inglesa, e a versão que estava sendo citada havia, silenciosamente, sem que ninguém realmente percebesse, se separado da versão que existe no texto real. O exemplo mais extremo dessa separação é uma citação que talvez você já tenha visto. Às vezes, é atribuída ao Buda. Às vezes, é atribuída diretamente ao Sutta Kalama. Ela é assim: não acredite em nada. Não importa onde você leia ou quem disse, mesmo que eu tenha dito, a menos que concorde com a sua própria razão e o seu próprio bom senso. Essa citação é uma fabricação. Ela não é do Sutta Kalama. Ela não é de nenhum sutta. Ela não aparece no cânone Pali. Ela não aparece em nenhuma tradução confiável de nenhum texto budista. Parece ter entrado em circulação no Ocidente por fontes não atribuídas no século XX, e a partir daí se espalhou em cartões de felicitações, em sites de motivação, nas páginas de abertura de livros de autoajuda, até se tornar, para muitos leitores, a única frase pela qual eles sabiam o que o Buda havia dito. Vale a pena fazer uma pausa aqui, porque a ironia dessa fabricação em particular é incomumente profunda. Aqui está uma citação sobre não acreditar em coisas com base na autoridade. E a própria citação está sendo passada adiante com base na autoridade do Buda, sem que ninguém verifique a fonte. A admoestação budista mais citada contra aceitar coisas sem espírito crítico é, ela mesma, algo que tem sido aceito sem espírito crítico. Uma frase sobre não confiar em afirmações não verificadas tem sido, por décadas, acreditada como uma afirmação não verificada. Mas a ironia não para por aí.
porque a citação fabricada não apenas carece de autoridade, ela contradiz o sutta real. A citação fabricada lhe diz para acreditar no que está de acordo com a sua própria razão. O sutta real, ao qual chegaremos em um instante, faz algo diferente. Algo que, se você ouviu apenas a versão popular, pode surpreendê-lo. O Buda, no Sutta Kalama, não disse aos Kalamas para confiarem no próprio pensamento. Ele lhes disse algo mais estranho e algo muito mais difícil. Antes de nos voltarmos para o que ele realmente disse, a versão popular merece mais uma frase de reconhecimento. Esta versão, a leitura parcial, a carta da livre investigação, o sutta como foi recebido no Ocidente, fez bem. Ela abriu uma porta. Ela convidou milhões de pessoas que de outra forma teriam passado pelo budismo como mais uma tradição religiosa exigindo seu assentimento, a entrar e olhar mais de perto. Muitas dessas pessoas, tendo entrado, foram em frente para ler os textos reais. Muitas foram em frente para praticar. A versão popular não foi para elas o destino final. Foi o limiar. Não está errada, está incompleta. O que o restante do sutta contém e o que o restante do sutta lhe pede é o tema do que vem a seguir. Capítulo 2. O que o texto realmente diz. O cenário do sutta é uma pequena cidade no norte da Índia chamada Kasaputa, no país dos Kalamas. A cidade é nomeada na linha de abertura. O povo da cidade é nomeado no título. Sabemos quase nada mais sobre eles. Os Kalamas aparecem neste discurso e em algumas outras passagens do cânone, e é só. Eles não são uma grande civilização. Eles não são uma escola famosa. São pessoas comuns vivendo em uma cidade comum, que, neste dia em particular, são visitadas pelo Buda. Uma nota sobre a numeração e depois deixaremos isso de lado. O discurso que estamos prestes a ler é, na tradução contemporânea mais amplamente usada, a de Bhikkhu Bodhi, trabalhando a partir da edição padrão do Cânone Pali, o 65º discurso no Livro dos Três. É citado como AN 365, em uma numeração ligeiramente diferente usada por Thanissaro Bhikkhu. Da tradição da floresta tailandesa, o mesmo discurso é numerado 366. O texto é o mesmo. Ao longo desta noite, usaremos o número mais amplamente citado, AN 365, e quando citarmos traduções, nomearemos o tradutor. Mais um esclarecimento breve. O Buda, antes do seu despertar, teve um mestre chamado Alara Kalama. A semelhança dos nomes é coincidência. Alara Kalama, o mestre de meditação, e os Kalamas de Kasaputa não são os mesmos. Ele era um indivíduo. Eles eram um clã em outra região. Isto vale a pena ser observado, apenas porque os nomes parecem iguais na transliteração para o inglês, e a confusão aparece ocasionalmente em relatos populares. Não estamos, esta noite, discutindo o mestre do Buda anterior ao seu despertar. Estamos discutindo o povo de uma cidade. Os Kalamas vão ao Buda. Eles não lhe fazem uma pergunta filosófica. Eles não lhe perguntam sobre a natureza da realidade, ou a existência do eu, ou o significado do sofrimento. Eles lhe fazem uma pergunta prática, uma pergunta muito humana. A pergunta de alguém que foi ao mercado vezes demais. Há mestres, eles dizem, que passam por Kasaputa. Cada um expõe a sua própria doutrina por inteiro. Cada um destrói as doutrinas dos outros. Cada um diz, esta é a verdade, e os outros estão errados. Ouvimos tantos deles, com tanta confiança, contradizendo uns aos outros, que não sabemos mais o que pensar. Temos dúvidas, temos perplexidade. Não sabemos qual desses mestres está dizendo a verdade e qual está dizendo a mentira.
Esta é a pergunta. E note com cuidado o que a pergunta é. Não é qual é a verdade. É em quem devemos acreditar. Os Kalamas não são metafísicos. São pessoas que foram confundidas por homens autoconfiantes demais. Eles querem saber em cuja palavra podem confiar. O que o Buda faz a seguir é incomum. Ele não diz, vocês deveriam acreditar em mim. Ele não diz, a minha doutrina é a certa e as outras estão erradas. Ele faz algo que, no contexto do ensinamento religioso de qualquer época, é raro. Ele diz, é apropriado que vocês duvidem. A dúvida de vocês surgiu sobre uma questão que merece dúvida. Ele valida a própria perplexidade e então ele lhes dá uma lista. A lista é o cerne daquilo de que a tradição popular se lembrou. É uma lista de coisas que, diz o Buda, não são por si só base suficiente para aceitar um ensinamento como verdadeiro. A lista tem 10 itens. Vamos percorrê-los. E então chegaremos ao momento que, neste sutta, foi quase totalmente perdido. Não vão, diz o Buda, por Anusava, por transmissão oral, por aquilo que tem sido ouvido repetidamente ao longo de gerações. Não vão por parampara, por linhagem, pela cadeia ininterrupta de mestres que transmitem uma doutrina. Não vão por itikira, por boato, por isto é o que as pessoas dizem. Não vão por pitaka sampada, pelo que está contido na coleção das escrituras. Até aqui, a lista é o que você poderia esperar. O Buda está deixando de lado as autoridades externas óbvias. Tradição, linhagem, rumor comum, escritura. Se o sutta terminasse aqui, a leitura popular estaria mais ou menos correta. Mas a lista não termina aqui. Ela continua. Não vão por takahetu, por mera conjetura lógica, pelo que parece decorrer do raciocínio. Não vão por nayahetu, por inferência, pelo que parece estar implícito. Não vão por akara parivitaka, por analogias, raciocinando de um caso para outro, por semelhança de características. E então, o item que quase ninguém cita. Não vão, diz o Buda, por ditti nijana kanti, pela aceitação de uma visão depois de tê-la ponderado, por aquilo que veio a parecer verdadeiro para você, após uma deliberação pessoal cuidadosa. Permitam-me dizer isso novamente, porque este é o momento que a leitura popular perde por completo. O Buda deixou de lado a tradição. Você pode esperar isso. Ele deixou de lado a escritura. Esperado. Ele deixou de lado a palavra dos mestres. E sim, ele deixou isso de lado também. Mas então, ele continuou. Ele deixou de lado a lógica. Ele deixou de lado a inferência. E então, ele deixou de lado a sua própria deliberação cuidadosa, ponderada, refletida. A aceitação de uma visão depois que você a ponderou. A conclusão a que você chegou depois de pensar até o fim. A posição que você sustenta após reflexão honesta. Ele deixou isso de lado também. Isto é o que a leitura popular não diz. O Buda não está dizendo aos Kalamas, não confiem nos outros, confiem em si mesmos. Ele não está dizendo a eles, questionem a autoridade, sigam a própria razão. Ele está lhes dizendo algo muito mais estranho. Ele está lhes dizendo que a razão deles, por si só, também não é suficiente. Mais 2 itens completam a lista. Não vão por Baba Rupata, pela aparência de competência, pelo ar de autoridade que um mestre carrega, e não vão por Samano Nugaru, pelo pensamento de que este contemplativo é nosso mestre, e, portanto, devemos aceitar o que ele diz. 10 fundamentos: tradição, linhagem, boato, escritura, conjetura lógica, inferência, analogia, deliberação pessoal, a aparência competente do mestre, o fato de o mestre ser o nosso. Todos eles, diz o Buda, são insuficientes como fundamentos, por si sós, para aceitar um ensinamento. Esta
não é uma carta da livre investigação. Esta é algo muito mais desnorteador. A leitura popular pega os 4 primeiros itens, ignora os 4 seguintes e esquece os 2 últimos. E então afirma que o Buda estava endossando o uso da sua própria razão. Mas a sua própria razão está na lista de coisas que ele deixou de lado. A sua própria deliberação está na lista. A lógica está na lista. A inferência está na lista. O Buda não está dizendo: pensem por si mesmos em vez de confiar na autoridade. Ele está dizendo: mesmo pensar por si mesmo por si só não é suficiente. Você talvez consiga sentir porque a leitura popular preferiria parar depois dos 4 primeiros itens. Porque, se todos os 10 itens forem levados a sério, a pergunta se torna urgente. Se nem a tradição, nem a escritura, nem o meu próprio mestre, nem o meu próprio raciocínio lógico, nem mesmo a minha própria deliberação cuidadosa são suficientes, então o que é? É para aí que o Sutta vai a seguir, e é para aí que quase ninguém o acompanha. O Buda dá aos Kalamas um critério, não uma doutrina, um critério, 4 componentes. Vamos tomá-los um de cada vez. O primeiro componente, em Pali, é a kusala. A palavra é geralmente traduzida como inábil, embora insalubre apareça em algumas traduções. Não é um termo moral no sentido ocidental moderno. Está mais próximo do termo de um artesão. Uma ação inábil é aquela que não produz o que o agente estava realmente tentando produzir. Ela erra o alvo. Ela piora as coisas. O Buda está perguntando aos Kalamas sobre qualquer ensinamento que encontrem. Quando este ensinamento é posto em prática, as ações que dele resultam são hábeis, produzem o que era realmente pretendido, ou erram o alvo. Pense sobre isso por um momento. A pergunta não é se o ensinamento é verdadeiro no abstrato. A pergunta é se, quando uma pessoa toma o ensinamento e age segundo ele, as ações que dele resultam realizam o que uma pessoa sábia gostaria realmente de realizar, ou se elas erram o alvo, do jeito que uma ferramenta mal ajustada vai para o lado. Você não precisa ser filósofo para fazer essa observação. Você precisa estar prestando atenção. A observação pode ser feita. Este é o ponto do Buda, por você, com base no que você já consegue ver. O segundo componente é Savaja, censurável. As ações produzidas por este ensinamento, quando realizadas, são ações que seriam censuradas? São ações das quais você sentiria vergonha? A palavra cobre mais do que constrangimento social. Ela aponta para 2 coisas ao mesmo tempo. Aponta para o que uma pessoa de bom juízo, observando de fora, teria motivos para criticar. E aponta para o que o próprio agente, olhando honestamente para o que fez, teria motivos para se envergonhar. Os 2 andam juntos. Se algo é censurável aos olhos dos sábios, o agente, em sua honestidade mais profunda, geralmente saberá também que é censurável. A visão externa e a visão interna, quando concordam, estão lhe dizendo algo. O terceiro componente é o que a leitura popular ignora por completo. É Vinyugarahita. Bodhi o traduz como censurado pelos sábios. Thanissaro o verte como criticado pelos observadores. A palavra Vinyu refere-se àqueles que são sábios, àqueles que sabem, àqueles que praticaram e viram. Garahita, censurado, criticado, repreendido. Este componente importa porque ele perfura a leitura popular bem no centro. O Sutta Kalama não é, de fato, um endosso do individualismo puro. O Buda não está dizendo aos Kalamas para fazerem um julgamento privado em isolamento sobre o que é verdadeiro. Ele está lhes dizendo para confrontarem as próprias observações com o julgamento daqueles que praticaram por mais tempo e viram mais. Os sábios, a comunidade dos que sabem,
desempenham um papel neste método. Eles fazem parte do critério. Este não é o espírito de confie apenas na sua própria razão. Está mais próximo do espírito de teste aquilo a que você chegou a pensar e depois confronte-o com pessoas cuja prática foi mais fundo do que a sua. Quem então são os sábios? O Buda não dá aos Kalamas uma resposta institucional. Ele não lhes diz para consultar os sacerdotes de uma determinada ordem, os anciãos de uma determinada linhagem, as autoridades credenciadas de uma determinada escola. Ele deixa a identificação dos sábios, como tudo o mais neste discurso, ao próprio discernimento dos Kalamas. Os sábios, na tradição budista, são aqueles cuja própria vida mostra os frutos que o método pretende produzir. Pessoas cujas ações são visivelmente menos governadas pela ganância, pelo ódio e pela ilusão. Pessoas cuja presença torna os outros mais calmos, mais gentis, mais honestos. O critério dos sábios é, em si mesmo, o critério do método, aplicado a pessoas em vez de a ensinamentos. O quarto componente, Ahitaya, Dukkaya, Samvatanti. Estas ações, quando adotadas e praticadas, levam ao dano e ao sofrimento. As duas palavras juntas nomeiam algo maior do que cada uma sozinha. Hita é bem-estar, as coisas que genuinamente beneficiam uma vida. Ahita é a ausência ou o desfazimento desse benefício. Dukkha é o termo budista mais amplo para as insatisfações, atritos e sofrimentos diretos da existência. O composto nomeia ações que não apenas deixam de trazer bem-estar, mas produzem ativamente condições nas quais uma vida se torna mais difícil, menos livre, mais agitada, mais dolorosa. E, isto é crucial, o padrão não é se o agente pretendia essas consequências. O padrão é se essas consequências de fato se seguem. O critério é o fruto, o que cresce da semente, juntando tudo. Um ensinamento deve ser rejeitado, diz o Buda, quando você pode ver por si mesmo que as ações que ele produz são inábeis, censuráveis, censuradas por aqueles que praticaram mais fundo do que você e levam ao dano e ao sofrimento. A inversão positiva é o mesmo critério virado do avesso. Um ensinamento deve ser adotado quando você pode ver por si mesmo que as ações que ele produz são hábeis, sem censura, elogiadas pelos sábios e levam ao bem-estar e à felicidade. Como o Buda diz no fim desta sessão, quando vocês souberem por si mesmos que estas coisas são hábeis, sem censura, elogiadas pelos sábios e, quando adotadas e praticadas, levam ao bem-estar e à felicidade, então entrem e permaneçam nelas. Note que tipo de método é esse. Ele não lhe pergunta se o ensinamento é metafisicamente verdadeiro. Ele não lhe pergunta se a doutrina corresponde à realidade. Ele lhe pergunta o que acontece quando o ensinamento é posto em prática. Ele pergunta o que o ensinamento faz uma pessoa fazer e onde o fazer leva. Bhikkhu Bodhi, em seu ensaio sobre este sutta, publicado pela primeira vez no boletim da Buddhist Publication Society, na primavera de 1988, e revisado para ampla distribuição online uma década depois, chama essa abordagem de um teste decisivo para ganhar confiança no Dhamma como uma doutrina viável de libertação. Não uma doutrina, um teste, um modo de descobrir. Para tornar o teste concreto, o Buda então faz aos Kalamas uma série de perguntas. Quando a ganância surge em uma pessoa, ela leva ao bem-estar ou ao dano dessa pessoa. O ódio, quando surge, leva ao bem-estar ou ao dano. A ilusão leva ao bem-estar ou ao dano. Os Kalamas respondem a cada vez que estas coisas levam ao dano. O Buda
não está lhes pedindo para adotar uma posição metafísica. Ele está lhes pedindo para observar o que já conseguem ver, para verificar o que já sabem da própria experiência de ser humano. E então a inversão. Quando a não ganância, o não ódio, a não ilusão surgem em uma pessoa. E então, os kalamas, novamente a partir de sua própria observação, dizem: isto leva ao bem-estar. O Buda agora demonstrou o método sobre o conteúdo moral mais básico que se pode imaginar. As coisas que são observavelmente prejudiciais devem ser abandonadas. As coisas que são observavelmente benéficas devem ser adotadas. O padrão, em outras palavras, é ético. Não empírico no sentido científico moderno. Não verdadeiro no laboratório, mas hábil na condução da vida. Bhikkhu Bodhi faz este ponto com cuidado. Os kalamas, no início do discurso, ainda não eram discípulos do Buda. Eles ainda não estavam prontos para o ensinamento completo, o ensinamento das 4 nobres verdades, da originação dependente, do despertar. Não teria sido apropriado que o Buda expusesse essas coisas a eles naquele momento. Então, ele lhes deu outra coisa, algo que pudessem usar imediatamente, um método pelo qual pudessem começar a discernir, a partir da sua própria experiência ética, quais ensinamentos adotar e quais deixar de lado. O método Kalama não é o todo do caminho budista. É a porta da frente. É a prática do discernimento ético que abre para a prática mais profunda. E este é o ponto, um começo, não um fim. E o discurso, no texto real, não para aqui. Ele continua. E o lugar para onde ele vai a seguir é a parte que a tradição popular esqueceu quase por completo. Capítulo 3, onde isso termina. Até aqui, a leitura popular e o texto real pelo menos se sobrepuseram. A leitura popular diz que o Buda deixou de lado as autoridades externas. O texto real confirma isso e vai muito além. A leitura popular diz que o Buda endossou a investigação pessoal. O texto real nos dá, em vez disso, um critério ético em 4 partes, no qual a observação pessoal é confrontada com o julgamento dos sábios. Mas o que acontece a seguir, no texto canônico, não tem equivalente na leitura popular. Não é parcial, não é incompleto, é simplesmente ausente. A maioria das pessoas que cita o Sutta Kalama nunca leu esta parte. Muitas das pessoas que o ensinam não incluem esta parte. Alguns tradutores, em seus resumos, pulam diretamente do critério ético para a bênção final e nunca a mencionam. O discurso, depois de estabelecer o método ético, faz algo inesperado. Ele introduz uma prática de meditação. Especificamente, ele introduz as 4 Brahma Vihara, 4 moradas divinas, os 4 estados sem limite: boa vontade, compaixão, alegria empática e equanimidade. O Buda diz aos kalamas que o discípulo dos nobres, tendo abandonado as 3 raízes do dano, ganância, ódio e ilusão, passa a cultivar esses 4 estados, permeando todas as direções com cada um deles, por sua vez. É para aí que o Sutta vai, do critério ético para as Brahma Vihara, sem, e isto é importante dizer claramente, qualquer frase explicativa entre os dois. Quero ser honesto sobre algo aqui, porque este é um daqueles lugares no cânone em que, se não tomarmos cuidado, vamos passar por cima de uma dificuldade em vez de nomeá-la. O texto nos dá o critério ético. Depois o texto nos dá as Brahma Vihara. O texto não explica, em qualquer frase visível, por que um leva ao outro. A ponte de abandonem os 3 venenos para cultivem os 4 estados sem limite não está no Sutta canônico como um raciocínio. A justa posição é canônica. As 2 partes do discurso estão exatamente onde estão, mas a explicação de por que estão juntas
Isso vem de outro lugar. Vem, em nosso tempo, de dois dos comentadores mais cuidadosos que temos. Bhikkhu Bodhi, em seu ensaio sobre o Sutta, e Thanissaru Bhikkhu, em seus ensinamentos sobre ele, ambos fornecem versões da ponte. Suas explicações concordam em substância. O Buda demonstrou por meio das perguntas guiadas sobre ganância, ódio e ilusão que os 3 venenos podem ser observados por você na sua própria experiência como conduzindo ao dano. Ele fez a mesma pergunta sobre os opostos e mostrou que a não ganância, o não ódio e a não ilusão podem ser observados como conduzindo ao bem-estar. As Brahma-vihara, nesta leitura, são o cultivo sistemático desses opostos. Metta, boa vontade, é o não ódio desenvolvido até o fim. Karuna, compaixão, é a não crueldade como força positiva. Mudita, alegria empática, é a não inveja e o não ressentimento voltados para fora. Upekkha, equanimidade, é o não apego e a não aversão mantidos firmes. Os 4 estados sem limite são o critério ético posto a trabalhar como prática. Esta é a ponte. E é uma ponte bonita. Mas é honesto dizer que esta ponte é fornecida por mestres modernos, por Bodhi e Thanissaru, e outros trabalhando em sua tradição, e não pelo próprio Sutta. O texto canônico passa de um para o outro sem uma frase de ligação. A reconstrução é deles. A justaposição é do Buda. Esse tipo de honestidade importa. Importa porque o Sutta foi mal lido por tanto tempo, em tantas direções, que merece ser lido com cuidado, mesmo onde a leitura cuidadosa signifique reconhecer que estamos olhando para algo que estamos parcialmente remontando. A tradição popular pulou esta parte do Sutta por inteiro. Os comentadores cuidadosos nos deram uma maneira de entender por que ela está lá. Ambos os fatos podem ser reconhecidos ao mesmo tempo. Agora, aos 4 estados em si, o Buda diz aos Kalamás que o discípulo dos nobres, tendo abandonado a ganância, o ódio e a ilusão, permanece permeando uma direção com a mente impregnada de boa vontade. Depois, a segunda direção. Depois a terceira. Depois a quarta. Acima, abaixo, ao redor, sem inimizade, sem má vontade. Depois da mesma maneira, com a mente impregnada de compaixão. Depois com alegria empática. Depois com equanimidade. Estes não são abstratos, são práticas. Metta é o cultivo de um desejo pelo bem-estar dos seres. A prática tradicional é concreta e gradual. Você começa consigo mesmo, o que às vezes é a parte mais difícil. O desejo é simples: que eu esteja seguro, que eu esteja bem, que eu esteja em paz. Você senta com o desejo, repetidamente, até que ele deixe de ser uma forma vazia de palavras e comece a significar o que diz. Depois, você estende o mesmo desejo, na mesma forma simples, a alguém que você ama. Depois, a alguém que você respeita, mas não conhece bem. Depois, a um estranho. Depois, por fim, a alguém que você considera difícil. E depois, a todos os seres, em todas as direções, sem limite. A progressão é a prática. O desejo, repetido e estendido, lentamente se torna uma disposição estabelecida do coração. Karuna é o estremecimento do coração diante do sofrimento, acompanhado pelo desejo de que esse sofrimento termine. A tradição budista tem o cuidado de distinguir Karuna da piedade. A piedade olha de cima, a compaixão olha de lado. A piedade pressupõe uma distância entre quem sofre e quem observa. A compaixão reconhece que essa distância, se existe, é em grande parte um truque da mente. Quem sofre e quem observa são iguais nisto. Ambos estão sujeitos ao sofrimento. Mudita é a alegria que surge quando você encontra a boa fortuna de outra pessoa. Alegria
em vez de inveja ou ressentimento. A prática é mais contraintuitiva do que parece. A maioria de nós, ao ouvir sobre o sucesso de outra pessoa, sente uma pequena contração interior antes de sentir qualquer outra coisa. Mudita é o cultivo deliberado do movimento oposto. A capacidade de sentir prazer no florescimento de outra pessoa, como se fosse o seu próprio. O Peka é o solo espaçoso e firme a partir do qual os outros três operam sem serem desequilibrados pela preferência e pela aversão. O termo é frequentemente mal traduzido, no budismo de língua inglesa, como indiferença ou desapego. Não é o que significa. A indiferença é a ausência de cuidado. O Peka é o cuidado que se firmou, é a capacidade de sustentar o bem-estar dos seres, o seu próprio bem-estar e o bem-estar dos outros, sem se inclinar para aqueles a quem você prefere e se afastar daqueles a quem você considera difíceis. É a equanimidade que permite à compaixão continuar sendo compaixão diante de um sofrimento avassalador, que permite à alegria empática continuar sendo alegria empática diante do sucesso daqueles a quem você teria razões para invejar, que permite à boa vontade continuar sendo boa vontade quando estendida a quem o feriu. Sem o Peka, os outros três estados tendem a entrar em colapso sob sua própria intensidade. Com o Peka, eles podem ser sustentados. É o solo que mantém o resto no lugar. A leitura popular do Sutta Kalama poderia terminar com siga a sua própria razão. O Sutta real termina com isto, com os 4 estados sem limite, com o cultivo sistemático em sua própria mente, das qualidades que você observou conduzirem ao bem-estar. Método, depois prática. E então, bem no fim, algo que eu acho bastante notável. O Buda, tendo ensinado as Brahmavihara, diz que o discípulo que permanece nesses 4 estados obtém, nesta mesma vida, 4 certezas. O termo Pali é Kataro Asasa. A palavra Asasa significa, literalmente, inspiração e, por extensão, respiração tranquila, alívio, consolo. Bhikkhu Bodhi traduz como certezas. Thanissaru Bhikkhu usa a mesma palavra. O tradutor Somatera, que encontramos antes, verte como consolos. Qualquer que seja a palavra que usemos, certezas, consolos, respirações tranquilas. O sentido é o mesmo. 4 alívios, 4 pedaços de paz que o praticante obtém nesta vida, aqui e agora. Escute com atenção o que são. Vamos usar a tradução de Thanissaru Bhikkhu. Vou ler as 4 sem interrupção. Se existe um mundo após a morte, e se há fruto das ações certa e erradamente realizadas, então é possível que, com a dissolução do corpo após a morte, eu reapareça em um bom destino, no mundo celestial. Esta é a primeira certeza. Se não existe um mundo após a morte, e se não há fruto das ações certa e erradamente realizadas, então, aqui na vida presente, eu cuido de mim mesmo com tranquilidade, livre de hostilidade, livre de má vontade, livre de inquietação. Esta é a segunda certeza. Se o mal recai sobre quem faz o mal, então, não tendo desejado mal a ninguém, não tendo praticado nenhuma ação má, de onde o sofrimento poderia me tocar? Esta é a terceira certeza. Mas se o mal não recai sobre quem faz o mal, então posso considerar-me puro em ambos os aspectos. Esta é a quarta certeza. Deixe essas 4 repousarem por um momento. Antes de dizermos qualquer coisa sobre elas, note o que o Buda fez. Ele tomou a pergunta da qual os Kalamas não podiam escapar. A pergunta que qualquer um na situação deles teria de enfrentar. A pergunta sobre se as alegações metafísicas dos vários mestres concorrentes eram verdadeiras. E ele pôs a pergunta de lado. Não respondendo a ela,
não a descartando, mostrando que a pergunta pode ser posta de lado sem perda. Se há renascimento e consequência kármica, a prática protege você. Se não há renascimento e não há consequência kármica, a prática protege você de outro modo. Se quem faz o mal é punido, você está seguro, porque não fez o mal. Se quem faz o mal não é punido, você ainda está seguro, porque não fez o mal e não se manchou com ódio ou crueldade em qualquer caso. A pergunta metafísica, o universo aplica a consequência moral, é deixada exatamente onde os kalamas, em sua dúvida honesta, a deixaram. O Buda não exige que eles resolvam a pergunta para obter o benefício da prática. A prática produz valor independentemente. Seja lá o que se mostre verdadeiro a respeito do cosmos, você viveu uma vida livre de hostilidade, livre de crueldade, livre da agitação interior de ter ferido outros. Você, como diz a segunda certeza, cuidou de si mesmo com tranquilidade. Este é o momento que a leitura popular substitui por siga a sua própria razão. Isto é o que a leitura popular apaga. Uma palavra de ressalva honesta cabe aqui. Bhikkhu Bodhi, que por outro lado é generoso com os intérpretes ocidentais deste sutta, traça neste ponto um limite cuidadoso. As 4 certezas, ele nos lembra, não autorizam a negação do renascimento ou o descarte da causa e efeito morais como ensinamentos budistas. O Buda não está dizendo aos kalamas que o renascimento é incerto. Ele está lhes dizendo que a prática não depende de eles terem resolvido a questão. As duas são afirmações diferentes. A primeira mudaria a posição budista. A segunda é a posição budista, adaptada ao momento específico do ensinamento, dirigida a ouvintes que ainda não tinham adotado nada disso. As certezas enquadram a pergunta. Elas não a apagam. O que o Buda ofereceu na estrutura deste discurso inteiro é um caminho de entrada, um modo para alguém que ainda não confia no ensinamento de mesmo assim começar a prática e encontrar na própria prática a base sobre a qual a confiança pode acabar sendo construída. Este é o lado de fora de algo maior. O termo budista técnico para o resultado desse processo mais longo é avekapasada, confiança verificada, não fé cega, confiança que foi testada pela experiência e considerada firme. O método Kalama abre a porta. O que está além da porta, os estágios do despertar, as confianças e verificações mais profundas que se seguem, é o assunto a que voltaremos em outro vídeo. Para esta noite, o que importa é a porta em si. A porta está aberta. E o discurso, no momento que acabamos de ouvir, nos mostrou como atravessá-la. Encerramento, porque isso importa. A versão popular do Sutta Kalama lhe dá algo fácil. Ela lhe dá permissão. Permissão para pôr de lado o que lhe foi ensinado. Permissão para descartar o que não cabe na sua razão. Permissão, na forma mais extrema do equívoco, para acreditar em qualquer coisa que a sua própria mente, por si mesma, tenha chegado a ver como verdadeira. Essa permissão é reconfortante. Ela lisonjeia o leitor moderno. E não é o que o Buda disse. O Sutta Real lhe oferece algo mais difícil. Não permissão. Um método. O método tem 4 partes. Já vimos as 4. Olhe para as ações que um ensinamento produz e veja, na sua própria experiência, se essas ações são hábeis ou inábeis, sem censura ou censuráveis, se levam ao bem-estar ou ao dano. Confronte aquilo a que você chegou a pensar com o julgamento daqueles que praticaram por mais tempo do que você. Cultive, em sua própria mente, as qualidades que você observou conduzirem ao bem-estar, os 4 estados sem limite,
e repouse nas 4 certezas que essa prática proporciona, independentemente do que se mostre verdadeiro a respeito do cosmos. Isto não é siga a sua própria razão. É mais difícil que isso. Seguir a própria razão pode ser feito numa tarde. O método que o Buda deu aos Kalamas é o trabalho de uma vida. O trabalho de uma vida, neste caso, tem uma forma específica. Não é o tipo de trabalho que produz um resultado acabado e então para. É iterativo. Você observa o que as suas ações estão produzindo na sua própria vida e na vida das pessoas à sua volta. Você confronta o que observa com o julgamento de pessoas cuja prática foi mais fundo do que a sua. Você ajusta. Você observa de novo. Você confronta de novo. Você ajusta de novo. O método não entrega uma doutrina no fim. Ele entrega, em vez disso, uma pessoa cuja percepção do que é hábil e do que é inábil foi lentamente refinada ao longo de anos e décadas em algo que se aproxima da sabedoria. Não é o que o leitor moderno, alcançando um pôster inspirador, estava procurando, mas é o que foi dado aos Kalamas após a sua dúvida honesta. E é o que está sendo oferecido no texto real. Lembre o que os Kalamas tinham perguntado. Eles não tinham perguntado pela verdade. Eles tinham perguntado em quem devemos acreditar. Eles tinham ido ao mercado vezes demais. Eles tinham ouvido homens autoconfiantes demais, contradizendo uns aos outros. Eles queriam saber em cuja palavra podiam confiar. E o Buda, ao lhes responder, fez algo que nenhum dos lados do debate contemporâneo entendeu por completo. Ele não lhes deu um mestre em quem confiar. Ele não lhes disse para confiarem em si mesmos. Ele lhes deu uma prática, um modo de agir, observar e confrontar, que ao final geraria de dentro para fora a base sobre a qual a confiança pode ser construída. Não a confiança nele, não a confiança na própria razão desacompanhada. Confiança que surgiria da própria prática, à medida que a prática produzisse seus frutos observáveis. Avekapasada, confiança verificada, é o nome do que, com o tempo, cresceria a partir do solo que ele estava preparando. Esta é a parte que o mundo moderno teve dificuldade de ouvir, porque o mundo moderno, com as melhores intenções, quis que o budismo fosse uma religião que não exigisse nada, uma religião de investigação pura, uma religião que lisonjeia quem questiona e não exige nada de quem age. O Sutta Kalama, na sua forma popular, cabe nesse desejo quase perfeitamente. O Sutta real não cabe. O Sutta real exige uma vida ética, uma vida sem hostilidade, sem crueldade, com boa vontade cultivada, muito antes de lhe pedir que acredite em qualquer coisa. Ele exige a prática primeiro. A crença, se vier, vem depois, e vem como algo que você conquistou, não como algo que lhe pediram para aceitar. Então, se você já citou o Sutta Kalama, e muitos de nós já citamos, inclusive as pessoas que passaram a vida estudando-o, há algo que vale a pena fazer hoje à noite, antes da próxima vez em que você recorrer a ele. Leia o Sutta inteiro. A tradução de Bhikkhu Bodhi está disponível gratuitamente pela Buddhist Publication Society e no site Sutta Central. A tradução de Thanissaro Bhikkhu está disponível gratuitamente em dhammatalks.org. Ambas são curtas. Cada uma pode ser lida em 20 minutos. Leia até o fim. Até as 4 certezas. Sente-se, como o Buda pediu aos Kalamas, que se sentassem com aquilo que de fato está lá. E então, se lhe parecer bom, se lhe parecer sem censura, se aqueles cuja prática foi mais fundo do que a sua falam bem dele, e se os seus frutos, na sua vida e na vida das pessoas à sua volta, são os frutos do bem-estar e não do dano, então entre
e permaneça nele. Os Kalamas queriam saber em quem confiar. O Buda lhes disse: aqui está como começar a construir a base para a confiança. Não pela autoridade, não pelo seu próprio raciocínio, sozinho, numa sala. Por ver diretamente o que leva ao dano e se afastar disso. Por ver diretamente o que leva ao bem-estar e se voltar para isso. Por sustentar as duas observações diante do julgamento daqueles que praticaram por mais tempo. E por viver dia após dia, de tal modo que as 4 certezas se tornem não teoria, mas experiência. Este é o sutta que todo mundo cita e que quase ninguém termina de ler. É um dos ensinamentos mais profundos, mais gentis e mais práticos de todo o Cânone Pali. Ele não lhe promete certeza. Ele lhe promete algo melhor do que certeza. Ele lhe promete um modo de viver que se sustenta independentemente de como as perguntas metafísicas venham a se decidir. Isto é o que foi dado aos Kalamas. E isto no texto real, não no pôster, não no marcador de livro, não na citação fabricada, mas nas palavras que o Buda, segundo o que se relata, falou em Kesaputta há 2500 anos. É o que ainda está sendo oferecido hoje à noite, para qualquer um disposto a ler até o fim.